O princípio da incerteza de Heisenberg parece nos dizer que o universo real começa onde o tempo termina. No entanto, essa incerteza da posição ou da velocidade das partículas, regida pelo tempo, é que sustentaria nossa memória. Assim, quando se trata do nosso ponto de vista, o fim dos tempos seria uma tendência que teria ficado suspensa ao infinito. Quando os físicos utilizam a velocidade limitada da luz para aferir o tempo, eles se permitem colocar o marco zero da sua contagem na posição da estrela que teria emitido essa luz. Essa seria uma forma de abstração, uma vez que os eventos que estivessem em curso no nosso futuro ainda não teriam acontecido, para todos os efeitos. De posse da velocidade limitada da luz, e acreditando-se que as suas ondas seriam contínuas, por que não extrapolar essa medida do tempo na direção do nosso futuro? Por exemplo, contando-se a partir da posição de Beta Andrômeda, a luz dessa estrela deveria demorar 75 anos para alcançar a Terra. No caso da sua morte abrupta, teríamos que esperar todo esse tempo para, só então, tomarmos conhecimento do evento. Quer dizer, a morte da estrela estaria confinada ao interior do seu cone de luz futuro. Por isso, ela ainda não existe para nós. Por conta da espera, a contagem do tempo terá seu início na nossa posição na Terra, pois precisamos aguardar a chegada da informação. Apesar da demora prevista na teoria, para o nosso ponto de vista, a manifestação do evento da morte da estrela seria instantânea. A supressão do registro direto do tempo no nosso futuro estaria relacionada com a aparente inversão no sentido da sua seta no nosso presente. Quando nos damos conta dos eventos futuros, já estamos olhando de volta no tempo, ou para o nosso próprio passado. Na verdade, a seta do tempo se mantém inalterada e continua apontando na direção do nosso futuro. A fixação do marco zero do tempo na nossa posição, e a consequente inversão no sentido da seta do tempo, tem grande importância para nossa avaliação subjetiva. Especialmente, quando se trata de determinar o sentido real das forças que atuam no espaço-tempo. A visão atual da cosmologia prevê que corpos celestes de grandes massas, como é o caso das estrelas, seriam capazes de gerar gravidade diretamente. Isto é, a gravidade resultaria de uma alteração na geometria do espaço, provocada pelas suas massas. Isso seria aceitável, se o espaço pudesse comunicar diretamente essas alterações na sua estrutura, o que não acontece na prática. Para fazê-lo, o espaço se colocaria na dependência de um mensageiro, representado pelas ondas de gravidade. Essas ondas precisam de tempo, resultando em atraso na comunicação dos eventos distantes. Quando o observador se dá conta da gravidade, já estará convivendo com a inversão aparente da seta do tempo. Isso teria que ser levado em conta, pois explicaria a misteriosa atuação dessa força que, segundo Newton, agiria instantaneamente à distância. É que, nestas condições, a gravidade passaria a ser uma força de natureza secundária, ou de restauração. Antes da manifestação da gravidade, e por um princípio de exclusão de acesso direto, havia um vazio de informações, virtualmente colocado no nosso futuro. Esse vazio teria criado uma predisposição no espaço, para a atração entre os corpos celestes. Um movimento que se tornaria negativo, como se o tempo implodisse no nosso futuro. Notam-se facilmente as dificuldades teóricas que surgem quando se tenta sustentar a afirmação da teoria da relatividade, de que a massa das estrelas seria capaz de curvar o espaço diretamente.
Essa tese resulta de não atribuirmos a menor importância para os nossos pontos de vista. O universo não depende do que pensamos a seu respeito, mas a nossa avaliação do sentido das forças, sim. Quando pensamos no espaço e no seu mensageiro, a radiação cósmica, não temos como separar o comportamento de ambos. Tanto que os físicos atribuem ao espaço o mesmo comportamento harmônico que caracteriza a luz. Ele é previsto no modelo do conjunto massa-mola. Disse que o espaço seria capaz de se esticar ou de se contrair de forma excludente, tal como acontece com uma tira de borracha. No universo visível, a energia potencial, que acompanha a mola do espaço, é sempre negativa ou atrativa. A mola estaria sempre se contraindo e a energia potencial sempre diminuindo. De acordo com o modelo citado, se o espaço ou a mola se esticasse, como previsto na fase expansionária do universo, seria esperado um aumento da energia potencial elástica, e não a sua queda. Isto é, não poderia haver aceleração do movimento das galáxias se ele resultasse diretamente do aumento da curvatura do espaço. Como, por exemplo, aquela associada à singularidade do Big Bang. É que, na fase expansionária, a força apontaria sempre no sentido contrário ao do esticamento do espaço, com aumento da energia potencial elástica. Essa energia surge quando você estica um elástico. Nesse caso, as galáxias tenderiam a entrar em colapso, cedo ou tarde. O universo decairia para o seu estado estático e o tempo deixaria de existir. A solução para o problema teria sido o deslocamento do marco zero do tempo para a posição do observador isolado, colocado no presente do universo. Esse pensamento denota certa intencionalidade cósmica. É como se a incerteza na posição ou na velocidade das fontes de luz pusesse o universo, antes estático, em movimento contínuo e relativo. A incerteza não subsistiria fora do observador e dos seus pontos de vista. Assim, não seria muito relevante pensar-se nos 13,7 bilhões de anos que a radiação cósmica teria necessitado para percorrer o vácuo, até que pudesse ocorrer inversão aparente da seta do tempo na nossa posição. Somente quando pudesse ser rastreada no nosso passado, essa radiação poderia ser considerada de fundo. Devido à evidente capacidade que temos para fazer esse rastreamento de forma instantânea, pode-se dizer que a luz sempre esteve à nossa inteira disposição no presente, podendo ser seguida apenas na direção do nosso passado. É que o futuro tornou-se inacessível para nós. Por exclusão de acesso direto às informações, que porventura estivessem relacionadas aos eventos futuros, pode-se pensar que o tempo teria se contraído gradualmente ao acompanhar o esticamento do espaço na fase expansionária, até que esse tempo pudesse atingir níveis subliminares no nosso momento presente. Isto é, a contração do tempo não poderia ser total, pois, pelo menos quando se trata da nossa memória, é preciso conservar a curvatura do espaço e a incerteza na posição das fontes de luz distantes. Caso contrário, o universo seria estático. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: a energia potencial elástica, que acompanharia a fase expansionária, não poderia ser máxima no infinito, pois seria limitada pelo tempo. O colapso do universo, nesse caso, seria evitado pela contração do tempo a níveis subliminares. Este problema estaria relacionado ao observador e à inversão aparente da seta do tempo na sua posição, detalhe que não seria, necessariamente, extensível ao universo. É que a nossa memória não poderia registrar os eventos que acontecessem fora do tempo mensurável.
A contração do tempo nos conduz para o nível subatômico da matéria, onde, para serem descritas, as partículas precisam antes ser iluminadas. Isso exige comprimentos de onda cada vez menores. As ondas de luz, utilizadas pelo operador do sistema quântico, estão na dependência do tempo. Isto é, sem tempo, não há movimento. Assim, mesmo estando lá, muitas partículas deixam de existir porque não podem ser detectadas. Dentro do nosso universo observável, o espaço surge se contraindo de forma contínua, sendo seguido de queda da energia potencial e de aceleração do movimento. Para a física, a energia potencial seria nula no infinito. Não haveria lugar para a existência de uma fase expansionária do universo, pois ela prevê um aumento contínuo da energia potencial. No espaço-tempo, a mola do espaço partiria da sua posição de repouso, em que não haveria forças atuando. A partir dali, a energia potencial iria decaindo, na mesma medida em que fossem diminuindo as distâncias entre dois corpos que se atraem. Enquanto isso, o tempo se dilataria, continuamente, na direção do nosso horizonte de eventos. Muitos estudiosos do assunto já concluíram, mediante a observação do céu noturno, que o universo mostra uma tendência para se tornar plano com o aumento das distâncias astronômicas. O que antes parecia absurdo, aponta, agora, para a existência de um universo estacionário, fora do tempo que se pode medir diretamente. A observação direta desse tipo de universo estacionário é impossível, porque a nossa memória estaria atrelada à mensurabilidade do tempo. Isso acontece também com o movimento no espaço-tempo, que se torna contínuo e relativo. Aqui, não existe movimento absoluto. Quando o observador se dá conta da realidade à sua volta, já estaria se colocando fora dela, olhando diretamente para o seu próprio passado, que não existe mais.